O senhor está acabando? Família comece qualquer repente, e nenhuma família termine por falta de amor, e um casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Seu firmamento a estrela que tem maior brilho.
rancho bacana, onde posso ter sono sossegado. Se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz? Se eu morre meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor me recusei. Sua presença é real em meu viver.
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. São 19h30, vamos dar início à nossa reunião de toda segunda-feira. Em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, de todos os nossos irmãos, benfeitores do plano espiritual, que sempre se predispõe a nos acompanhar nesta reunião, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade, exatamente como pedimos na última segunda-feira, e aqui com a graça de Deus estamos mais uma vez. Pedimos a espiritualidade que serve pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, harmonizando todos aqui presentes, não permitindo vibrações contrárias aos propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos afastam do entendimento dos textos, nos tiram o foco e a concentração. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces. Sempre dizemos, então nunca é demais reforçar a importância das preces e de nos mantermos vigilantes em relação ao nosso pensamento. Daí a necessidade de nos concentrarmos nas preces, pois é o único caminho, a única forma de nos unirmos em termos de vibrações aos nossos irmãos do plano espiritual, criando um campo vibratório intenso
Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Eu sou o doutor do Márcio. Eu gostaria de começar a conversa com vocês, convidando para a gente praticar um pouco de mudança no nosso olhar. E essa brincadeira, antes da gente começar com a nossa conversa de hoje, ela se conduz assim. Vocês sabem que o nosso coração ele bate por causa de um estímulo elétrico que ele recebe. Então, ele recebe um corpo elétrico e ele bate e o sangue circula pelo nosso corpo. Então, eu vou pedir que vocês imaginem que essa energia do seu coração não fique somente dentro dele, mas imagine que essa energia envolve o seu coração. E aí você pode dar uma cor a essa eletricidade. Por exemplo, eu agora estou imaginando que o meu coração está envolvida por uma energia azul. Isso é uma criação, não quer dizer que isso é real. Mas aí eu peço que vocês envolvam o seu coração com essa energia, mas não fique lá, que você tire a energia do seu coração e imagine que ela começa a revestir o seu corpo, como se ela estivesse ao redor da sua pele, como se ela fosse a sua aura. E eu peço que você agora olhe para alguém aqui, dentro do salão, ou lembre de alguém que você sabe que está precisando, e você inspira, e quando você soltar o ar, você direciona essa energia do seu coração, como se fosse um passe à distância, para aquela pessoa que você está mentalizando. Então funciona mais ou menos assim. Você expira pela boca e imagina que o seu olhar, imagine que a sua energia sai pelos seus olhos e alcança quem você está direcionando, abraçando a distância. E aí você pode, então, durante a minha fala, conservar esta vibração. E também você pode pensar, por exemplo, você pensa na figura de Jesus te olhando, e você então se inspira no que o olhar de Jesus está te dizendo. Se você pensar na figura de Jesus te olhando, mas olhando só para você, e ele está transmitindo o que para você? Paz. E aí, por exemplo, se for paz, você emite a energia do seu coração, essa paz, para quem você estiver pensando na alma. Então eu peço que nessa conversa nossa, vocês mais ou menos fiquem ligados num olhar. Ok? Pode ser? Vamos ver quem vai conseguir sustentar essa vibração. Bom, eu vou começar com uma pergunta, então. Como que eu devo sair de uma palestra espírita? Eu devo sair daqui feliz? Sim? Sim. Eu posso sair daqui confuso? Sim ou não? Sim. E se
de roupa que eu vou dar para quem tem pouco, ou quanto do meu tempo que eu vou doar para quem sofre? Mais do que um. Quanto? 10% dízimo? 20%? Até o meu limite. Então está instalada uma pergunta. Então vamos continuar. Guardem essa aí. Até o meu limite. 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás é 500 anos antes do Cristo encarnar. Várias almas nasceram. Aonde? Na Grécia, na Macedônia, no sul da Itália e na Turquia. E essas almas, elas olhavam para a Lua e elas se perguntavam por que a Lua a cada 7 dias muda? E por que o cão morto se transforma? E essas pessoas gostavam, amavam o saber. E elas ficavam pensando como que eu vou descobrir o que é que existe. Qual é a definição de uma coisa que existe? Alguém aqui pode me ajudar? Por exemplo, esse celular existe, né? O que é uma coisa que existe? Uma coisa É palpável. matéria? Quem falou matéria? Ok, matéria. E a maternidade, ela existe? A maternidade existe, mas ela não é matéria. Então, o que é uma coisa que existe? Então, essas almas ficavam tentando buscar respostas há 2.500 anos atrás. E há 300 anos atrás, um inglês chamado Bacon criou uma teoria. E a teoria dele dizia o seguinte: a gente deve fazer o máximo da nossa vida para ajudar as pessoas. Isso está certo ou está errado? Para mim está certo. Certo? Por exemplo, se eu ganho 5.000 reais por mês, eu pago todas as minhas contas, aluguel, água, luz, não sei o que, plano médico, e me sobra 500 reais. Eu devo doar esses 500 reais para os pobres. Está certo ou está errado? Silêncio. Então, se eu vou trocar de carro, eu não preciso trocar de carro. Porque eu posso continuar com o meu carro velho, eu pego o dinheiro de trocar de carro e distribuo para as pessoas que precisam. Está certo ou está errado? O silêncio para. A dúvida para. E se eu vou comprar uma roupa nova, eu não compro a roupa nova. Por quê? Eu vou aqui no centro e compro aqui. E não é lotado de roupa, gente. Nunca vi tanta roupa assim. Nem no hospital não canso de ver tanta roupa. É verdade. Então, olha como é que a coisa vai pegando, né? E se eu trabalho até as 18 horas, eu não vou ficar na minha casa com a minha família. Porque eu já fico com a minha família muito. Eu vou ficar onde? Ajudando as pessoas que sofrem. Isso está certo, cara? E a dúvida. Gente, esse cara, esse inglês, chegou num ponto que ele jogou uma coisa que a gente pensa que é fácil, mas não é. Eu vou além. Em 1992, nasceu um bebê chamado Teresa. Esse bebê nasceu nos Estados Unidos, na Flórida. E o bebezinho Teresa nasceu sem essa parte do cérebro,
também é possível. E os juízes da Flórida não deixaram matar o bebê. Ela viveu 7 dias, ela morreu e nenhum bebê recebeu os olhos. Então, nota que a gente, através dessas dúvidas, a gente está estimulando você para saber para onde que nós vamos, né? A gente pensa que é fácil, às vezes não é. Então, vamos para frente. Então, eu tenho aqui essa teoria de fazer a maior quantidade de meios. Já em 1980, uma outra pessoa desses pensadores construiu uma outra teoria que dizia o seguinte: você não tem que ajudar ninguém. Ninguém. Porque quando você faz a caridade, você está desrespeitando o outro. Você está criando parasitas. E você, quando faz a caridade, você está pensando em você primeiro e não o outro. Então não desrespeita. Então você não tem que ajudar ninguém. São duas teorias do pensamento para a gente. Tem gente que a gente ajuda que fica encostado. Tem filho que fica encostado. Tem primo que fica encostado. E tem algumas pessoas carentes também que ficam ali, né, perto. Então, o que você vai fazer? Você não vai ajudar ninguém? Ou você vai ajudar o máximo possível? Não tocar mais o seu carro. E nem o seu violão. Pois bem, baseado nessas dúvidas, no capítulo 13, item 4 do Evangelho, é uma lição muito bonita, depois vocês vejam, e simples e complexa. Conta aqui uma mãe, uma mulher rica, colocou roupas simples, pegou a sua filha e colocou na sua filha roupas simples, deixou a carruagem na esquina e pegou roupas novas, alimento e entrou numa casa onde aquela família, que ninguém sabia, estava precisando de ajuda. Então, olha só, ela saiu da casa dela e foi ao encontro daquela família que estava numa situação momentaneamente pobre, fisicamente, porque o provedor, o pai, estava no hospital. E quando ela entra na casa, ela entra e ela é bem recebida por todos. E qual lição que a gente pode tirar disso? Primeiro, eu vou até o mundo. Eu não espero que o outro vá até o mundo. Segundo, eu não vou para causar vergonha no outro. Que a gente sabe que uma das grandes dores, quando você tem um status de vida, isso cai. E aí você fica naquela vergonha. Seus amigos não te chamam mais porque você não pode frequentar os mesmos lugares, você não pode pagar. Você fica ali, você não pode pedir, ou você pode pedir, porque você não tem mais
dia é quando você sai falando na rua. Alguém dia sai falando na rua? Pelado. Vocês sabem, vocês já viram gente assim, né? Aquilo é um sujo. Quando você não está conseguindo pensar direito. Quando você não é mais você. Mas você está me falando, José, que o olhar do Cristo provoca isso em algumas pessoas. Eu acho, é o palpite do palestrante, que quando você olha para o Cristo e você sobe a sua vibração e entra na vibração, um pouco na vibração dele, aquela energia é tão forte que a gente surta. A gente fica louco por alguns instantes. E o que aconteceu com isso então? Maria de Magdala, a prostituta, ela queria falar com Cristo. E ela soube que ele estava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade no mar da Galileia. E ela morava em Magdala, uma outra cidade. Então ela era uma mulher rica, ela pegou um dos servos dela, pegou um barco e à noite atravessou e chegou a Cafarnaum. Ela foi, quando ela entra na casa de Simão Pedro, o Cristo estava, diz o Espírito de Humberto Campos, ele estava perto da janela, imagine um luar iluminado em Cristo. Então, ele olha para ali, Madalena de Magdala. E aquilo foi como se ela entrasse em transe. Ela conversa com o Cristo e surta. Ela ficou tão surtada e fora de si, que depois, na outra semana, o Cristo estava na casa de outras pessoas. Ela entrou com o cabelo todo polvorosa, um olhar de vidro, estatelado como uma louca, ajoelha-se aos pés do Cristo, com um vidro de perfume, quebra o vidro, perfuma os pés de Cristo, e com os cabelos ela enxuga, da mesma maneira que ela entrou correndo, louca, ela saiu correndo. Doou todos os seus bens, libertou os escravos e foi acompanhar Jesus. O olhar, lembra que vocês treinaram o olhar? De onde eu vou olhar? A energia do meu coração sai pelos meus olhos. Da mesma maneira que quando Simão Pedro na praia, ele escutou que um profeta estava indo falar. Profetas são charlatães. Vou lá. E aí Simão Pedro ficou no meio da multidão, segurando uma criança, e a multidão escutando Jesus falar. Foi quando Jesus involuntariamente faz esse movimento e as vestes do Cristo esbarram em Simão Pedro. E ele fica surdo, ele fica paralisado, hipnotizado. O Cristo termina a fala, as pessoas vão embora e Simão fica ali, no sol. E assim nós notamos que Francisco de Assis também, quando escutou a voz de Deus, que ele disse que era a voz de Deus, ele também abandonou a sua vida e ele nega a sua vida. E o pai de Francisco de Assis fala: se você quer viver para a igreja, se você não quer mais o meu dinheiro, então me dê tudo que você tem. Ele só tinha a roupa do corpo, né? Então Francisco de Assis tira a roupa. Ele não ficou nu, porque os homens naquela época usavam uma camisola por baixo e a roupa por cima. Então ele tira e fica só de peças íntimas, entrega para o pai e vai reconstruir a igreja.
bloqueando a energia do meu coração e emitindo pelos meus olhos para envolver os mais próximos. Quem é o mais próximo? É quem está lá? É quem vive comigo na minha casa? É o meu vizinho? É quem estuda comigo na casa espírita? É o meu colega de trabalho? Ou são todos eles? Então eu desejo boas lutas a vocês. Obrigado pela paciência de me escutar. Obrigado, Márcio. E se vocês receberem a intuição de sair das suas casas e irem buscar os infortúnios ocultos da vida, que Deus nos abençoe. E uma das almas que há 2.500 anos atrás começou a pensar sobre a Lua, o que é, o que não é, ele foi condenado à morte. E os discípulos desse homem, que andava descalço, disseram assim: mestre, nós subornamos os guardas para você fugir. Ele disse: fugir? Mas a vida inteira eu cultivei a vontade de ser um filósofo, a virtude de conhecer a verdade. Pela vida inteira eu trabalhei a minha alma para que a minha alma fosse pura e virtuosa e não mergulha. E você quer que eu fuja? Eu estou desejoso de encontrar as almas nobres do outro lado. 2.500 anos atrás, antes do Cristo, o filósofo Sócrates já falava: eu estou desejoso de encontrar os meus mestres no Hades, eles chamavam o espiritual de Hades. E eu daria 1000 vidas para continuar a minha missão, porque a minha missão é de ensinar os jovens. E a sua missão? Qual é? Mais uma pergunta para vocês levantarem. Muito obrigado. Muita paz. E que Deus abençoe a todos nós. Nós que agradecemos, mais uma vez, você ter atendido, nosso convite e ter trazido essa palavra, e deixa aí como marca da sua passagem essas reflexões que nós levaremos para casa, com certeza. E cada um de nós também vai refletir
serve de instrumento para o passe e a quem recebe o passe. Diz respeito a todos. E estamos estudando também a obra básica, a Gênese. É uma obra, aí das 5 obras básicas da doutrina, ela requer uma atenção muito grande, mas estamos vencendo, item por item, capítulo por capítulo, haveremos de vencer. Estão todos convidados, sempre às 19h30, e é uma reunião aberta. É uma reunião aberta, basta querer participar. Mas já começou o estudo, eu vou entrar no estudo em andamento. O estudo estará sempre em andamento. Sempre. Então, qualquer momento que você entrar, estará em andamento. Então, não tem que ficar limitado por conta disso. Né? Na última quarta-feira, nós tivemos até aí o prazer de ter aqui cerca de 25 pessoas. Né? Então, vem aumentando o número de participantes, mas pode ter mais. Com certeza pode ter mais. E informar, saber, é obrigação de todos. Todos nós temos obrigação de nos informar. Tá? Às vezes a gente acha que sabe muito, não sabemos absolutamente nada. Precisamos sempre estudar cada vez mais. Viu? Então, são todos convidados. Mais alguma coisa? Tá bom, Marco. Nós, domingo passado, nós estivemos em Araguari. Araguari, esse ano, representa aí a
todos caracterizados, a questão da fé. A não ser que a pessoa não tenha mais mobilidade, já tem sérios problemas de locomoção, aí é perfeitamente compreensível. Mas se a pessoa se locomove, não custa nada vir até a casa para levar depois um benefício desse. Não tem nem como descrever o tamanho desse benefício. Bem? Então é isso. Tá? Agora nós vamos para o trabalho máximo e eu quero mais uma vez lembrá-los. Aqueles que ficam aqui aguardando o passe têm que permanecer em oração. E aqueles que já tomam o passe, por favor, não fiquem nem aqui fora conversando, porque atrapalha a gente lá dentro. Tá? Assim como eu falo que quando a gente, ao longo do dia, resolve que hoje eu vou até o centro, você já começou a receber o passe. Você já começou a receber. A partir do momento que você tomou a decisão, você virá à noite. Então as orações têm um efeito muito grande, muito importante, porque é a forma de nós vibrarmos. Nós fez um exercício aqui no começo com todos, né? Mentalizar uma energia envolvendo o nosso coração, envolvendo o nosso corpo. Tá? Então, essas vibrações, nós inclusive estamos estudando isso no reestudo aí sobre o passe. Essas vibrações são importantíssimas. Quando você senta lá para tomar um passe, a preocupação não é só quem está te dando o passe. Aliás, eu chego a dizer que quem está dando passe tanto faz. A questão é como que está vibrando quem está dando passe. E como está vibrando quem está recebendo o passe. Não deposite no médium passista 100% da tarefa, porque não é assim. Não é. Alguém precisa estar disposto a ser instrumento do passe, é o médium passista, e você precisa estar disposto a receber